Olá, pessoal do curso preparatório aí para o exame de suficiência de 2020. Eu sou o professor Diego. Alguns de vocês me conhecem, mas a maioria não. A maioria aí do quarto ano, né? É, a gente ia trabalhar presencialmente esse curso, mas aí, mediante essa pandemia, mediante tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Até o CFC vai fazer a prova em modelo EAD aí, e a prova à distância. Nós ainda não sabemos como vai ser, pois não temos esse edital, mas então nós vamos ter que trabalhar agora, já que não terá tempo hábil, para que a gente trabalhe em sala de aula, presencialmente. Aquelas matérias, aqueles temas, melhor dizendo, que faltaram no curso de vocês. Vocês tiveram alguns temas já presencialmente, mas faltavam aí umas 3, 4 semanas alguns professores que faltavam dar essa aula para vocês do curso preparatório. Então nós vamos tentar trabalhar o melhor possível aqui à distância, tá? Eu sou então o professor do IMES Fafica, da disciplina Fundamentos da Ciência Contábil e da disciplina Contabilidade do Agronegócio. Professor Diego aí, como eu disse, alguns me conhecem, a grande maioria não me conhece. Então nós vamos tentar trabalhar por aqui. Criei um grupo de WhatsApp também, aí se vocês tiverem dúvidas, só me procurar lá no grupo, a gente debate para que vocês consigam realizar uma boa prova. Esse é o objetivo, esse é o intuito dos professores, com toda certeza, tá bom? Vamos começar trabalhando então. Antes de tudo, eu deixei para vocês, deixa eu só confirmar aqui, eu deixei para vocês uma videoaula de ajuste a valor presente, tá? Vou partir do pressuposto que vocês assistiram essa videoaula e também vou partir do pressuposto que vocês tenham conhecimento do ajuste a valor presente, porque nós vamos trabalhar aqui, então, alguns pontos específicos para provas de concurso, digamos assim. No nosso caso, para a prova aí do exame de suficiência do CFC de 2020, o primeiro exame. O segundo, nós não sabemos como vai ser, né? Então, vamos iniciar. É, eu quero iniciar com vocês. Acho que vocês estão me vendo aqui. Eu quero iniciar então com vocês, aí já me apresentei. Aqui a foto está melhor do que a imagem, creio eu, porque meu computador, como eu disse no e-mail para vocês, não é dos melhores, tanto a imagem quanto o som. Então, nós vamos trabalhar aí na melhor maneira possível, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Então, a gente não tem equipamento, material suficiente. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre. Vamos trabalhar aqui, que é mais fácil. Primeiramente, ajuste a valor presente. Ele está dentro dessas principais alterações que aconteceram na contabilidade, trazidas lá pela Lei 11.638 de 2007 e pela Lei 11.941 de 2009, tá? Então, essas duas leis alteraram a Lei 6.404, que trata das sociedades por ações e das sociedades de grande porte. Alterou bastante coisa nessa lei e trouxe também o ajuste a valor presente, que é o tema aqui dessa nossa aula, para vocês levarem consigo na prova do exame de suficiência. Ajuste a valor presente. Então, onde está previsto o que é o ajuste a valor presente? Eu vou trabalhar com vocês, vou da seguinte maneira, vai. Eu vou entrar também na própria lei para que nós identifiquemos ali onde está o ajuste a valor presente. Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Opa, na própria lei. Aqui.
Vocês viram aí que eu estava no tradutor, né? Porque eu não sei praticamente nada de inglês, né? E para utilizar aí esse Zoom, nós precisamos ter uma ajudinha do tradutor. Mas vamos lá. O artigo 183 da Lei 6.404 diz o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Então, esse artigo está tratando da avaliação dos elementos do ativo. E eu vou falar com vocês aqui sobre que essa avaliação seria a mensuração. Então, mensurar é o quê? É atribuir um valor. Nós vamos reconhecer um ativo e para reconhecer esse ativo no nosso balanço, ele precisa ter um valor. Ele tem um nome e ele tem que ter um valor. Nós vamos atribuir um valor para esse ativo, inicialmente e posteriormente. Então, por exemplo, nós vamos adquirir um veículo. Nós vamos reconhecer esse veículo no balanço, pela nomenclatura veículo, lá com todos os seus dados, e um valor. Que valor? O valor inicial dele é o custo. O imobilizado é o custo, certo? Então, a mensuração inicial desse ativo imobilizado é o custo. E posteriormente, é o custo menos a depreciação acumulada. Então, creio que vocês, todos que estão aqui no curso, já sabem como funciona. Então, eu tenho inicialmente o custo, mês a mês, então eu tenho essa depreciação que vai diminuindo o valor do imobilizado. Então, isso seria a mensuração. Mensuração inicial, mensuração subsequente. Atribuir um valor a um elemento do ativo. Então, o artigo 183 trata de avaliação de estoque, de avaliação de direitos a receber, de investimento, porque como nós sabemos, a estrutura do balanço patrimonial, nós temos ativo circulante e ativo não circulante. Nós temos, dentro do não circulante, o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então, aqui a lei, ela trata da mensuração desses subgrupos, lá dentro do nosso ativo não circulante e do ativo circulante também. Mas então trata do investimento, do imobilizado, a forma como vai ser mensurado, certo? Do intangível e o que nos interessa aqui, realizável a longo prazo. O que diz o inciso 8 do artigo 183? Bom, o artigo diz o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. O inciso 8. Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo, certo? Realizável a longo prazo, serão ajustados a valor presente. Então, nós estamos partindo aqui do pressuposto que vocês assistiram à aula de ajuste a valor presente que eu passei para vocês. Já viram isso lá. Sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, isso aqui é importante para o exame, tá? Então, sempre os decorrentes de longo prazo, aquelas operações dentro do realizável a longo prazo, serão ajustados a valor presente. E aqui, o que quer dizer esse inciso? Sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Os demais seria lá no ativo circulante. Nós estamos tratando aqui do ativo realizável a longo prazo, que é no não circulante. Os demais, que seria lá no ativo circulante, serão ajustados a valor presente quando houver efeito relevante. Então, aqui a lei deixou para que a entidade, identificando que haja efeito relevante nessa operação, então ela também efetue esse ajuste a valor presente lá no ativo circulante. Mas o que é interessante, o que é importante, é que as operações de longo prazo, ou seja, aquelas que estão lá no realizável a longo prazo, hein? Não estamos falando de imobilizado, não estamos falando de intangível, nem de investimentos. Estamos falando do realizável a longo prazo. Sempre será ajustado ao valor presente. Então, essa é uma dica importante. A segunda dica é que os demais serão ajustados quando houver efeito relevante. Os demais aqui ele está se referindo a ativo circulante. Então, mais uma vez, para fixar, dentro do ativo não circulante realizável a longo prazo, sempre será ajustado a valor presente. No ativo circulante, quando houver efeito relevante, aí fica a critério da entidade. Descendo um pouquinho na lei, os critérios de avaliação do passivo. Então, o artigo 184 também trata aqui da mensuração, da avaliação dos elementos do passivo. E diz que serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Lá no inciso 3,
As obrigações, os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente também, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Está dizendo o quê? Passivo não circulante sempre será ajustado a valor presente. E isso também frisando que se dá quando? Quando tem ali uma taxa de juros embutido na operação, tá? Porque vocês viram na aula lá, nós vamos frisar um pouquinho aqui também com alguns exercícios do próprio exame de suficiência para fixar isso aqui que nos interessa. Então, tanto ativo quanto passivo, ativo não circulante, passivo não circulante, sempre será ajustado a valor presente. E o ativo circulante e o passivo circulante? Se houver efeito relevante e a entidade julga que há esse efeito relevante, então pode ser realizado ao valor presente, também desde que seja informado nas notas explicativas. Tá? Então, nós não vamos ajustar a valor presente, ativo circulante, passivo circulante, sem demonstrar o porquê, sem como foi feito. Vai realizar, houve efeito relevante no circulante do ativo e do passivo, então identifica nas notas explicativas. Mas o importante é que não circulante, o realizável a longo prazo no ativo e o todo passivo não circulante sempre será ajustado ao valor presente, certo? Essa é a parte importante que nós precisamos entender aqui. Então vamos lá, voltando. Então esse quadrinho também, vocês que assistiram à aula, que eu indiquei lá, já viram também que como era antes do ativo não ajustado a valor presente, se eu realizei uma operação aqui de uma venda de mercadoria por 121 mil, como que ela ia ficar lá no realizável a longo prazo? Os 121 mil a receber. Aqui com juros embutidos e tudo mais. Então, os padrões internacionais, eles dizem o quê? Vamos separar aquilo que é operacional, aquilo que é a natureza da empresa. A empresa foi criada para vender carro, eu dou sempre esse exemplo. Então, nós vamos demonstrar o que ela gera de benefício vendendo carro. Receita financeira, despesa financeira, que são operações com juros, vai ficar separada lá na nossa DRE para identificar, certo? Então, vamos dizer que a empresa A não realizou ajuste a valor presente, então ficou registrado no nosso realizável a longo prazo, contas a receber, 121 mil reais. A empresa B já está seguindo as normas, realizando ajuste a valor presente. Quanto que eu tenho de realizável a longo prazo, então? 100 mil. Porque eu tinha um contas a receber de 121 mil, só que 21 mil é referente à taxa de juros embutida nessa operação. Então ficou aqui bem especificado que eu tenho contas a receber de 121 mil, só que 21 mil é de ajuste a valor presente. Então hoje, realizável a longo prazo, 100 mil reais. A contrapartida disso lá na nossa DRE. Se eu tive a receita de 121, mas eu não recebi ainda, então hoje eu tenho essa dedução de ajuste a valor presente, lá na minha DRE. Então eu tenho uma receita líquida de 100 mil. Com o passar do período, aí nós vamos reconhecendo então aqui a receita com os juros. Certo? Isso aqui partindo do pressuposto que vocês já assistiram à aula que eu indiquei lá. Agora outro ponto importante. A diferença entre CPC, NBC e resolução do CFC. Antes da gente entrar lá na resolução das questões, para que não fique dúvida. Talvez vocês já saibam como funciona, mas pode ser que tenha alguma pessoa que não saiba, então nós vamos passar rapidinho por aqui. CPC é um comitê de pronunciamento criado aí pelo CFC para convergir as normas. Que normas? As nossas normas brasileiras para as normas internacionais. As normas internacionais que o Brasil segue são aquelas editadas pelo IASB, que tem a sua sede lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Esse organismo, ele tem várias pessoas nele, tá? Que eles estudam e chegam até o ponto de editar essa norma.
Então, vai lá, o IASB editou a norma. Aí, o que acontece? O CPC pega essa norma do IASB e traz para o Brasil, traduzindo e, em alguns pontos, aí, adaptando à nossa realidade. Então, por exemplo, o IASB editou uma norma lá, o CPC traduz e edita uma norma aqui. Vamos dar o exemplo aí de CPC, nós temos hoje 49 CPCs. Então, o CPC, por exemplo, editou o CPC 01, ou CPC 16 aí, CPC de estoque. O CPC ele é composto por organizações também. Desses organismos dentro do CPC é o CFC, que tem seus representantes lá. O CPC edita essas normas, mas, vejam bem, aí o CFC ele tem que ratificar essa norma. Então, o CPC editou a norma CPC 16, o CFC vai lá e edita NBC 16, que é Norma Brasileira de Contabilidade. O CPC é um comitê de pronunciamento contábil, voltado à convergência das nossas normas para as normas internacionais. Então, o CPC traduz, faz todo o procedimento e edita a norma. O CFC faz parte do CPC, que é um comitê. Aí o CFC pega essa norma que foi trazida para o Brasil em forma de pronunciamento e edita a sua própria norma. Ela ratifica esse pronunciamento. Vai ser a mesma coisa praticamente, trocando ali um termo ou outro. Mas a essência da norma, se você pegar CPC e NBC, é a mesma. CPC 16, aí o Conselho Federal vai lá e edita NBC 16, de estoques. De que forma que o CFC edita essa norma brasileira de contabilidade? Por uma resolução. Então, o CFC, através desse modelo de documento, vai lá e aprova a NBC por meio de uma resolução. Então, nós temos uma resolução com uma numeração, por exemplo, a resolução 1000, vamos lá, que aprovou a NBC tal. Nós vamos até ver numas questões que eu coloquei ali. Então, chegou na hora da prova, fica muito extenso ler. Você vai ler é, tal, da questão tal, do CFC, da resolução tal, que aprovou a NBC tal. Não precisa nem se preocupar com isso. Então, nós vamos saber que a resolução é um modelinho de documento lá que o CFC se utiliza para aprovar uma norma brasileira de contabilidade que já foi traduzida pelo CPC lá do IASB, que é um organismo internacional, certo? Nós vamos ver depois, e aí vocês vão lembrar do que eu estou falando. Que resolução é a forma de aprovar uma norma brasileira de contabilidade, e a norma brasileira de contabilidade é um pronunciamento contábil trazido pelo CPC. Só que os órgãos têm que ratificar, têm que emitir a sua própria norma em cima desse pronunciamento, certo? Outra coisa, vocês vão ver muito ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, valor realizável líquido. Não confundam. Ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, valor realizável líquido. Ajuste a valor presente nós vamos estudar. Ajuste a valor justo, vamos pensar aqui em instrumento financeiro. Investir na bolsa de valores e eu tenho que contabilizar esse investimento e vamos dizer que mês a mês eu tenho que computar o ganho ou a perda desse instrumento financeiro através do seu valor justo. Então, por exemplo, se eu comprei hoje uma ação por R$ 100, passou um mês, vamos supor que eu tenho que encerrar balanço, mas eu tenho que realizar o ajuste a valor justo. Passou um mês, se essa ação está valendo R$ 110, então eu tenho que reconhecer um ganho de R$ 10 por meio do valor justo. Ela está valendo R$ 110 lá na Bolsa de Valores. Isso é uma das formas de valor justo, tá? Que não tem a ver com o valor presente, que nós vimos que o valor presente é no realizável a longo prazo ou no passivo não circulante. Esses dois. E que nós vamos trazer a valor presente aquela operação que tem juros embutidos. Então, o valor justo não é valor presente. Mesma forma, valor realizável líquido. A norma que trata de estoque, ela diz o quê? Você comprou o estoque. Inicialmente, você mensura pelo custo. Posteriormente, é o custo ou o valor realizável líquido. Então, se eu comprei um estoque por R$ 100, vou encerrar o período.
ele vale os mesmos R$ 100 de custo, obviamente, só que para eu vender, deduzidos as despesas com vendas e tal, o valor realizável que eu consigo desse estoque é 90. Eu não consigo nem recuperar os 100 que eu gastei com ele mais. Então eu vou reconhecer uma perda, uma provisão para perda lá no meu estoque de R$ 10. E aí esse estoque vai estar no balanço patrimonial por 90, que é o valor realizável líquido na data do balanço. Então, o valor realizável líquido é uma coisa, trata de estoque. Ajuste a valor presente. Nós temos alguns elementos do balanço, como instrumentos financeiros, ativo biológico é mensurado a valor justo e produto agrícola. E o ajuste a valor presente, fixem, que é realizável a longo prazo ou passivo não circulante, operações de longo prazo. Tá bom? E o último detalhe aqui, para nós irmos lá resolver as questões, ajuste a valor presente, a natureza da conta. Então, qual que é a natureza de um ajuste a valor presente? Primeiramente, ajuste a valor presente é uma conta redutora ou retificadora, alguns autores usam essas duas nomenclaturas, retificadora ou redutora, do nosso ativo ou do nosso passivo não circulante, do realizável a longo prazo ou passivo não circulante. Pensa lá na depreciação acumulada, no mesmo veículo que eu dei o exemplo. Mensuração inicial, o preço do veículo. Se eu paguei R$ 100.000, por exemplo, do veículo, passou um mês, eu devo reconhecer a depreciação acumulada. A depreciação acumulada é uma conta redutora ou retificadora. Tem natureza credora, porque ela diminui o ativo. O ativo tem natureza devedora. As contas do ativo aumentam a débito, então ela tem natureza devedora. Se aumentam a débito, aí eu tenho uma conta redutora do ativo. Essa conta aumenta como? A crédito, só que ela diminui o ativo, porque ela é redutora. Então, o ajuste a valor presente é uma conta redutora. Então, ela tem natureza credora, se eu estiver tratando de ativo, ativo realizável a longo prazo. Eu tenho lá, aumentei a débito, um realizável a longo prazo. Se eu vou realizar um ajuste a valor presente, essa conta vai ter natureza credora. Certo? Então, nós vamos analisar tudo isso lá nos nossos exercícios e aí nós vamos praticar para entender esses breves pontos aqui que eu passei para vocês depois que vocês assistiram aquela aula que eu indiquei para vocês. Então, vamos lá. Vamos para os nossos exercícios, que eu já deixei para vocês também. Bom, o primeiro exercício aqui, ele é bem extenso, tá? A hora que você sentou lá na cadeira, pegou a prova, olhou um exercício desse, fala, nossa, quanta informação. Eu aconselho, apesar de tratar do tema aí que eu estou dando para vocês, que vocês partam para a próxima questão. Iniciem pelas questões fáceis. Pensa que o nosso cérebro ele vai funcionar bem melhor com as questões fáceis. Pegou uma questão difícil? Passa para a próxima. Não, essa está muito complicada, eu até sei resolver, mas tem muito cálculo, vou deixar para o final. Parte para a próxima. A próxima é uma questãozinha mais fácil, mais leve, beleza. Responda essa questão. Vá respondendo as questões mais fáceis e garanta aqueles pontos necessários para a aprovação. Para não ficar dúvida, depois volta respondendo aquelas que vocês conseguem responder, tá bom? Mas a dica é, realizem primeiro aquelas questões mais fáceis. Você olhou e falou, essa é fácil, vou resolver. Vai resolvendo as mais fáceis. Garanta a aprovação. Depois vocês partam então para aquelas questões um pouquinho mais complexas. Essa questão é um pouquinho complexa, mas tenho certeza que vai sobrar tempo na prova, então vocês, se pegarem uma questão desse tipo, vai resolver. E ela diz respeito a ajuste a valor presente, mas a resposta não é de ajuste a valor presente. Como vocês vão ver. Vamos resolver então. Bom, a questão 5 lá de 2019, primeiro exame do ano passado. Em 2/10 do X1, a sociedade empresária adquiriu em condições usuais e taxas de juros compostos condizentes ao mercado. Primeira dica aqui, já vamos lá.
Algumas questões vocês vão encontrar a taxa de juros nem sempre vai estar escrito compostos, tá? Quando vocês identificarem taxa de juros e não estiver escrito compostos ou simples, vai ser sempre juros compostos. Só vai ser juros simples quando estiver especificando. Então, se estiver especificando taxa de juros simples, ok. Aí você vai realizar um cálculo de juros simples. Mas se não estiver identificando nada, é sempre juros compostos, ok? Adquirir um imóvel por meio de financiamento para ser liquidado em 6 prestações trimestrais, periódicas, iguais e postecipadas. Com a primeira prestação após 3 meses da aquisição do imóvel, conforme tabela demonstrada a seguir. Então vejam que já está tratando de imóvel, não está tratando de realizável a longo prazo, nem de passivo não circulante aqui. Não está tratando de realizável a longo prazo. Então aqui, nesse caso, não vamos realizar o ajuste a valor presente, mas vamos ver por que isso. Continuando, a sociedade empresária A manterá esse imóvel para uso no fornecimento de suas mercadorias e espera-se que ele seja utilizado por mais de um período. Isso aqui é critério para reconhecimento de um ativo. Isso aqui é básico. Para a geração de benefícios futuros e econômicos à entidade. Com base nas informações apresentadas e que a sociedade empresária, no reconhecimento inicial, aplicou, aí ó o que eu disse, aplicou a resolução CFC tal, 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 de janeiro de 2009, tal, 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 que aprova a NBC tal, tal, tal. Aí você olha isso aqui e fala, nossa, mas que encheção, é para isso mesmo. Aplicou a resolução CFC, você não vai lembrar que resolução que é essa. Você só vai saber que aprova a NBC-TG 12 ajuste a valor presente. Então, como eu disse, nas provas do exame, pode ser que esse ano mude aí, mas no edital não está previsto dessa forma. Inclusive, tem sempre que prestar atenção no edital, tá? As provas do exame vai tratar de NBC-TG 12. Aí você, por algum motivo, estudou com algum professor ou na internet, CPC 12. Mas você não tem noção do que é NBC. NBC é Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 12. Aí você olha e fala, nossa, estudei CPC 12, não NBC-TG, e agora? Tem diferença? Já saibam que não. Então a resolução foi uma forma de aprovar a Norma Brasileira de Contabilidade 12, que trata de ajuste a valor presente. Aí continuando. Então, levando em consideração a NBC-TG 12, a NBC-TG 27, que trata de ativo imobilizado, e a Lei 6.404, que eu disse lá para vocês, que é a Lei das SAs. Assinale os lançamentos contábeis que refletem corretamente em 2/10/1 o registro do imóvel, das prestações e dos juros no patrimônio da sociedade empresária. Admita que os juros estão embutidos no valor das prestações e que o exercício social da entidade finda-se em 31 de dezembro de cada ano. Então vamos lá. Notem que nessa questão tem aqui uma resposta relacionada a ajuste a valor presente. Mas eu disse para vocês que o ajuste a valor presente é realizado, ele é feito, esse ajuste lá no realizável a longo prazo ou lá no passivo não circulante. Nós estamos tratando aqui de imóveis. Então, primeiramente, não será realizado o ajuste a valor presente porque estamos tratando de imobilizado. E vamos ver lá no passivo como é que vai funcionar esse ajuste. Então vamos lá, valor da prestação. Vamos pegar o Excel para nos ajudar. Então nós temos aqui valor da prestação 25.843. Prestação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quanto que nós vamos ter dessa operação? R$ 155.061,90. Mas esse valor é o valor que vai
ser registrado no nosso imóvel? Não, aqui também é uma dica. Nós sabemos que o imóvel, o estoque, tudo tem que ser tirado essas operações financeiras desse valor. Então, quais são os juros? A questão já nos deu lá. 4.200 no primeiro trimestre, 3.500, 2, 2, 1, 750 no último trimestre. Quanto que eu tenho de juros embutido, então? R$ 15.061. Na verdade, quanto que o imóvel me custa? 140 mil, que é o valor total das parcelas menos os juros. Então, eu tenho 140 mil de imóvel, ok? Então, o lançamento ficaria como? Imobilizado 140, imóvel. Vou até apagar aqui para fazer com vocês de novo. 140 de imóvel. Só que a questão diz o seguinte: que as parcelas são trimestrais. E por que que não vai tratar de valor presente aqui? Porque nós estamos tratando de ativo imobilizado. Então a primeira parcela vai ser paga em 2 de janeiro do ano seguinte, a segunda parcela em 2 de abril, a terceira em 2 de julho e a quarta parcela em 2 de outubro, do exercício seguinte. Essas outras duas já seria a longo prazo, porque é outro exercício, certo? Então nós estamos aqui, comprou aqui, registrei, e aí quanto que eu tenho a pagar de curto prazo? Essas quatro parcelas dão 103.374,60. 103.374,60. Isso. Só que aqui nós vamos realizar uma operação que chama juros a transcorrer. Porque nós vamos reconhecer esses juros que estão embutidos nessa operação período a período. Então, quais são os juros desses 4 primeiros trimestres? 12.825,64. 12.865,24. 12.825,64. 825,64. Então, nós temos um passivo circulante de 90 mil. E as outras duas parcelas? 51.687,30 no passivo não circulante. 51.687,30. E os juros do outro exercício? 223626. Então, quanto que eu tenho de passivo não circulante? 49.451. Passivo circulante, 90 mil. Então, até aqui, nosso balanço fechou. Porque eu fiz um débito no imobilizado e um crédito nessas operações aqui. Certo? Aí vamos supor que nós tínhamos 100 mil, só para balancear aqui, no nosso balanço, 240. Essa foi a operação que nós fizemos. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Qual que foi o lançamento? Debitei imóveis, ativo imobilizado 140, debitei encargos financeiros no passivo circulante e debitei encargos financeiros no passivo não circulante. A transcorrer. Por que a transcorrer? Porque período a período é que nós vamos registrar esses juros lá na nossa DRE, certo? Esses juros não vão para a nossa DRE já, vão pelo período de competência. E um crédito em financiamentos a pagar no curto prazo e um financiamento a pagar no longo prazo. Então, nesse caso, a nossa alternativa, a nossa resposta é alternativa A. Nós não realizamos aqui, então, no, nos imóveis o ajuste a valor presente porque se trata de imobilizado e não realizável a longo prazo. Certo? Então, vamos partir para outra. Essa questãozinha aqui já estava lá no vídeo que eu indiquei para vocês,
da aula de ajuste a valor presente. Então, eu não vou nem resolver ela para esse vídeo não ficar extenso, mas essa questão é de 2017. E nós temos uma outra parecida, vamos fazer então aqui já, uma questão parecida com essa que eu já resolvi lá naquele vídeo. Essa questão aqui trazia uma taxa de juros de 10% em 5 anos. Então, quem resolveu essa daqui consegue resolver essa. Então, notem que o conselho traz esse tipo de questão. Nós precisamos ficar atentos. Não só realizar o valor presente. O valor presente é um cálculo. Aí nós precisamos realizar o ajuste a valor presente e registrar no balanço. E foi isso que nós aprendemos lá no vídeo. Então, para resolver essa questão, uma sociedade empresária realizou uma venda a prazo no valor de 110 mil. Para recebimento em parcela única. Então, aqui uma dica. Uma questão mais simples de resolver, porque está dizendo que é parcela única. E se fala que é em 2 anos, mas não fala que é parcela única? Aí nós teríamos que realizar um ajuste a valor presente lá no nosso realizável a longo prazo. E no curto prazo não, porque a lei não disse que se houver efeito relevante, aí nós vamos realizar. Se não houver efeito relevante, então nós não vamos realizar. Aí a gente realizaria só no realizável a longo prazo. Mas enfim, aqui a questão não diz nada. Diz que vai receber uma parcela única daqui 2 anos. Se é daqui 2 anos, é longo prazo. Lembrou que é longo prazo, então tenho que realizar o ajuste a valor presente. O que diz a questão? Observando o que dispõe a NBC-TG 12, ah lá, mais uma vez, NBC-TG 12. Se você estudou CPC, ia saber que a NBC é a mesma coisa, ajuste a valor presente. Foi registrado um ajuste a valor presente desta operação, considerando uma taxa de juros compostos de 5% ao ano. Então, nós temos 2 anos, 5% ao ano. Se eu tenho 5% ao ano em 2 anos, eu tenho 10% de juros? Não. Teria se fosse juros simples, mas é juros compostos. Então, eu tenho 5% ao ano em 2 anos. De que forma que eu calculo esses 5%? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, ó. Se fosse 5% ao ano juros simples, 2 anos, teríamos 10%. Mas é juros compostos, é juros sobre juros. Então, no primeiro ano eu tenho 5%. Esse 1 aqui é para nós realizarmos o cálculo, tá? Porque se nós fizermos 0,05 vezes 0,05, não vai bater, não vai dar certo. Tem que pôr 1. 1,05 vezes 1,05, porque é juros sobre juros. Agora eu tiro 1, eu tenho 10,25% de juros, certo? Então, na calculadora simples, a forma de fazer é essa, juros sobre juros. 2 anos, 5%. Se eu fizer 0,05, que é a representatividade de porcentagem, tá? Isso aqui também é básico. 5% eu represento dessa forma em numeral. Vezes 0,05, não dá certo. Tem que ser 1,05, porque é ele vezes ele. 1,05 vezes 1,05. Aí sim, eu tenho então 10%, 10,25%. Certo? Então, se a sociedade realizou uma venda a prazo de 110.250 para recebimento daqui 2 anos, eu tenho que trazer a valor presente, porque o 110.250 já é para recebimento daqui 2 anos. Então, deixa eu trazer de novo aqui. Word. Pronto. Então, eu tenho 110.250 para receber daqui 2 anos. Mas e hoje? Quanto vale esses 110.250? Quanto que tem de juros embutido nessa operação? Para fazer esse cálculo, eu pego os 110.250, que é meu valor futuro, divido pela taxa de juros que eu encontrei, que eu vou encontrar o valor presente. Vamos lá. Vamos para a calculadora de novo.
110,250, que é o meu valor futuro, eu vou dividir por 1,1025, que é a taxa de juros que eu encontrei, certo? Essa é a taxa de juros, 10,25% que está embutida nessa operação. E eu preciso trazer valor presente, eu divido por esse número. Quanto que eu tenho hoje, então? R$ 100.000. Exercício bem parecido com aquele do vídeo. Eu tenho hoje R$ 100.000, certo? E por que que a gente faz o 110, 250, que é o valor futuro, dividido pela taxa de juros? Ora, se eu tenho 100 mil hoje e aplico em algum investimento e espero daqui 2 anos ter 10,25% a mais, como que eu faria esse cálculo? 100 mil vezes 1,1025. Quanto que eu teria lá no valor futuro daqui 2 anos? Os 110, 250 da questão. Então, a operação de divisão é o oposto da operação de multiplicação. Se eu multipliquei para encontrar esse valor lá no futuro eu divido pela taxa de juros para encontrar o valor presente. Certo? Simples assim. Fácil assim. Então vamos fazer de novo. 110, 250 lá do futuro, dividido por 1,1025, que é a taxa de juros. Hoje eu tenho R$ 100.000. Certo? E por que que fez 100 mil vezes 1,1025? Porque o 1 representa os 100 mil. 10,25 é a porcentagem. 110, 250. E se eu fizesse 100 mil vezes 0,1025 sem o 1, aí ele ia me encontrar quanto foi de juros. Colocando o 1, eu já encontro os juros mais o principal. Entenderam? Então, vamos voltar para a questão. A questão diz o seguinte: o montante do ajuste a valor presente na operação, na data do seu registro inicial, é de 10.250, gabarito B. Por quê? Porque lá no futuro eu tenho 110.250. Realizei uma venda hoje para receber lá no futuro, mas eu tenho que registrar o valor de hoje. E o valor de hoje é R$ 100.000. Então eu faço um ajuste de 10.250 para chegar nos R$ 100.000. Certo? Vamos tentar fazer aqui o exemplinho no Excel. Uma nova aba. 110.250 é a venda do futuro, para recebimento lá no futuro. Certo? Agora, eu tenho 10,25 de porcentagem da taxa de juros. Eu quero saber quanto que eu tenho hoje, então eu faço os 110, 250 dividido por 1,1025. Hoje eu tenho 100 mil, certo? Então no meu contas a receber, lá no realizável a longo prazo, tá? Porque nós vimos que é uma operação de longo prazo. Eu tenho 110, 250. Agora eu faço um ajuste a valor presente de 10.250. Quanto que eu tenho no realizável a longo prazo? 100 mil. Então, qual foi o meu ajuste a valor presente? 10.250. Certo? Que é o nosso gabarito letra B. Agora, essa questão nós já fizemos lá no vídeo, essa nós fizemos agora porque é igual, restou agora da natureza das contas. A questão 8, do ano de 2013, diz o seguinte: assinale a opção que apresenta apenas contas de natureza devedora. Então, para vocês verem que, apesar além de cair ajuste a valor presente, ainda pede
qual é a natureza de conta, a natureza da conta, tá bom? Então, a natureza da conta do ajuste a valor presente seria nosso gabarito está pedindo natureza devedora. Assinale a opção que apresenta apenas conta de natureza devedora. Letra C é o gabarito. Depósitos restituíveis, que é um direito. Depósito a prazo é um direito. Prêmio de seguro apropriar é um direito. Comissões e prêmios pagos antecipadamente é um direito. Então, tudo natureza devedora lá no nosso ativo. E aí você se depara aqui com ajuste a valor presente e não sabe a natureza, vai ficar em dúvida. Perdas estimadas, perda por redução ao valor de mercado, ajuste a valor presente, certo? Ajuste a valor presente é natureza credora. Aí por que eu trouxe essa? Porque olha essa seguinte, a última aqui do nosso vídeo. Pede o seguinte, uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos. E aí ela pede o quê? Considerando os dados, o total de saldos credores é D. E agora? Aí você olha, ajuste a valor presente, contas a receber, logo no início. Quem não estudou vai pensar, poxa, e agora? Natureza devedora, natureza credora, aí complicou. Aí você faz toda a conta e não encontra o valor porque não sabe se aqui é natureza devedora ou natureza credora. Então, ajuste a valor presente, contas a receber. Se o meu contas a receber tem natureza devedora, porque aumentou meu ativo, se eu vou fazer um ajuste a valor presente para ele diminuir, essa conta de ajuste a valor presente tem natureza credora, ok? Aí nós fazemos aqui todo o cálculo, caixa, capital social, isso aqui são contas simples que vocês já sabem a natureza do saldo, imobilizado, impostos, receita de venda, receita financeira, fazendo todos esses cálculos aqui, mais os 35 mil reais de ajuste a valor presente, então nós vamos chegar no gabarito letra D, 1.703.900.000. Então notaram? Além de saber o que é ajuste a valor presente, realizar o cálculo, realizar o lançamento contábil, onde fica na contabilidade, no balanço, nós também precisamos saber a natureza, porque pode vir uma questão desse tipo na sua prova. Certo? Então nós vamos trabalhando dessa forma, tá? Infelizmente não dá para fazer presencial, para tirar as dúvidas ali em tempo real, mas as dúvidas que vocês venham a ter com as nossas aulas, podem enviar lá no grupo de WhatsApp, que aí nós vamos debatendo e respondendo para vocês, tá? E até nós vamos deixar o grupo ativo até a realização da prova, para depois, se cair alguma questão aí do nosso alcance, do nosso tema, aí nós vamos responder para vocês então lá no grupo. Certo? Agradeço então por enquanto. Nós vamos ter mais alguns temas aí para tratar com vocês sobre, o exame de suficiência e nós vamos nos falando por lá. Agradeço por enquanto, peço a compreensão de vocês, a paciência pela forma como nós estamos fazendo, mas infelizmente é como tem que ser feito agora, né? É como a atualidade, o mundo pede para ser feito agora, não tem como fazer presencial. Quando voltar ao presencial, se acontecer de voltar antes da prova, aí que eu acho difícil, aí nós vamos lá, fazemos uma revisãozinha, mas creio que vai ser assim mesmo. Agradeço então, tenham um bom estudo, uma boa aula. Qualquer dúvida, só chamar o professor. Um abraço, Deus abençoe a todos.